abrir os olhos do cego, fazer que este não morresse, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Amém, queridos? Nós, quarta-feira passada, nós falamos sobre tirar a pedra. Nós entramos nesse propósito sobre tirar a pedra, sobre remover a pedra, né? Quando Lázaro ele morreu, Jesus primeiro ele tardou em chegar. Por que ele tardou em chegar? Porque realmente Lázaro teria que morrer para que Jesus o ressuscitasse. E isso influiu muitos falatórios, ou seja, muitos questionamentos, tanto lá onde Lázaro morreu, quanto onde Jesus estava com os seus discípulos. Por quê? Porque o mensageiro que vem trazer a notícia de que Lázaro está doente, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, está enfermo, a primeira ideia que os discípulos têm é que Jesus fala o quê? Levantem-se. Eles esperavam que imediatamente Jesus falasse: levante-se, vamos ter com Lázaro, pois não posso deixar Lázaro morrer. Mas Jesus não. Jesus, ele continua no mesmo lugar. O mensageiro vai embora e Jesus não fala sobre o assunto. E os discípulos começam a questionar: mas, Senhor, ele fala o que para os discípulos? Não, Lázaro está dormindo. Mais embaixo ele vai falar: não, Lázaro está dormindo. Aí os discípulos acham: não, Lázaro está dormindo. Só que depois, um período, determinado tempo, porque depois, até Jesus ir, passa-se o período de 4 dias. E mais embaixo a palavra vai dizer que os discípulos começam a falar sobre o assunto e Jesus começa a dizer: não, Lázaro está dormindo. Mas aí depois Jesus, para eles entenderem claramente, Jesus disse: não, Lázaro morreu, né? E a palavra vai dizer que Didimo, né, que foi isso que nós pregamos quarta-feira passada, vai dizer assim, com o período, o percurso dos praticamente quase aí 2, acho que 3 dias, que eu não sei o período que eles caminhavam, né, para chegar, até o período de 4 dias. E quando chega um determinado tempo, Jesus disse: levantem-se, nós vamos a Lázaro, né? E aí, aos olhos de muito, tudo
estava perdido. Aos olhos de muito, não tinha mais o que Jesus fazer lá. Ou seja, a notícia chega de que o homem está doente, está quase morrendo, né? E Jesus não se manifesta. E depois, quando tudo acontece, quando o homem já está morto, Jesus disse, não, levante-se que nós vamos lá, né? E aí a confusão na cabeça dos discípulos, e Didimo não estava conseguindo entender. E até porque Jesus tinha saído daquele lugar apedrejado. Jesus tinha saído daquele lugar ameaçado de morte, onde Lázaro morre. E aí Jesus fala para os discípulos, não, nós vamos voltar lá. E há muitas conturbações, muitos medos, muitos contratempos, até Didimo vai falar para Jesus, mas o que nós vamos fazer lá? Mas o senhor foi quase apedrejado lá, nós vamos fazer o que naquele lugar? E Jesus disse, vamos. E ele vai até dizer, então vamos, né, para morrer todo mundo com o senhor. Você tem que morrer, eu vou morrer. Mas, queridos, o que nós podemos aprender da palavra do Senhor? O que nós podemos tirar de proveito da palavra do Senhor para nossas vidas? Que os contratempos sempre vão existir. Nós temos que ser firmados na rocha. Porque os contratempos vão existir. Vão chegar dias difíceis. Assim como chega os dias bons, a palavra de Deus diz que vai chegar o dia mau. Assim como nós recebemos as vitórias, mas vai ter momentos na nossa vida que vão ser momentos também de frustrações. Vão ter momentos também que não vão acontecer aquilo que a gente queria que acontecesse. Essa é a realidade, queridos, a palavra de Deus. Aí, né, a gente é muito empolgado, né? Muitas das vezes, né, a gente é muito empolgado. Ah, não, porque sim, a hora do milagre, a hora da conquista, a hora de tudo, há tempo para tudo. Mas também vai chegar o dia das frustrações, nós podemos ver isso aqui. E a palavra vai dizer que Jesus vai para lá. E quando, ao chegar, eles começam. E mais em cima, se você ler, uns vão dizer bem assim, não poderia ele, que abriu os olhos do cego, não deixasse com que Lázaro morresse? Ou seja, ele deixou Lázaro morrer e agora vem com uma história de que vai ressuscitar? E Jesus, ouvindo aqueles falatórios, aquele monte de falatórios, Jesus disse bem assim, ó, se creres, verás a glória de Deus. Amém, queridos? O importante que eu quero, olha aqui para mim, o importante que eu quero dizer para você, que aconteça o que acontecer, nós não podemos deixar de crer e nem abandonar a nossa confiança no Senhor. Por mais que as coisas não aconteçam do jeito que nós planejávamos, ou que as coisas tomem rumo diferente do que acontecer, mas nós temos que continuar acreditando no Senhor, porque isso aí é muito perigoso, queridos. Muito perigoso. Existem muitas pessoas desviadas da fé, desviadas da sua crença. Por quê? Ah, não, mas eu achei que era assim. Ah, não, mas eu achei que era assado. Quando Jesus ele foi crucificado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que iam 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam frustrados. Eles estavam decepcionados, porque eles esperavam que Jesus ele ia mudar todo o reinado de injustiça, todo o reinado de impiedade daquele lugar, daquele tempo, daquela época. E eles colocaram a confiança. Judas, queridos, Judas se perdeu, Judas se enforcou, porque Judas, ele não conseguiu entender o propósito de Deus. Ele não conseguia ser direcionado por Jesus Cristo. Judas, você pode ler a história que você vai falar, mas Judas está no meio dos discípulos, ele sempre está fazendo uma coisa contrária, queridos. Ele sempre está tentando, ele não quer seguir Jesus para o propósito. Ele quer que Jesus o siga
desliga, ele quer desviar Jesus do propósito para ir ao propósito dele. Isso é perigoso, queridos. Isso é muito perigoso. Porque isso pode desviar a nossa fé do Senhor Jesus. Olha, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não temos crentes mais alicerçados na rocha por falta da verdade, queridos. Por falta da verdade. Que a gente pensa que servir Jesus é um continho de fada, queridos. Não é. Não é. A gente pensa que servir Jesus, primeiro que começa errado é a propaganda que se faz para seguir Jesus. O primeiro que começa errado é o marketing que se faz para as pessoas virem até Jesus. É o primeiro erro, queridos. Porque Jesus curou. Ele libertou. Mas Jesus curava. Existiam vários tipos de cura. Umas eram as próprias pessoas que criam no poder de Jesus. Elas eram curadas pela sua própria fé. Tanto é o caso daquela mulher hemorrágica, ela disse: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Você não pode querer igualar a sua vida com a vida de todo mundo, queridos. Ah, mas o fulano, você não sabe o tamanho da fé do fulano, você não sabe a estrutura do fulano, você não sabe da vida do fulano com Deus. Você tem que ver se qual é a sua. Olha, ao invés de nós olharmos para a vida do fulano, nós temos que olhar para dentro de nós, queridos. Nós temos que fazer uma varredura, nós temos que fazer uma faxina dentro de nós. Nós temos que pensar assim: eu tenho fé para isso? Eu tenho estabilidade para isso? Eu creio nisso? Nós temos que pensar assim. Porque às vezes a gente só olha para o fulano. Ah, porque o fulano, Deus respondeu, é porque o fulano. Mas nós temos que olhar para nós. Qual é a nossa estabilidade? Qual é a nossa estrutura? Qual é a nossa crença? Irmãos, queridos, muitas das vezes é necessário o Senhor deixar nós passarmos por situações para Ele revelar para nós quem nós somos de verdade. Não é para Deus. Não é para Deus, porque Deus nos conhece. Veja que quando Jesus fala bem assim que ele vai morrer, é necessário que o Filho do Homem seja morto. O que Pedro fala? Não, Senhor, de jeito nenhum. O Senhor vai morrer? Não vou deixar. Olha como ele não sabe quem ele é. Olha como ele pensa que ele é uma pessoa e ele não é. Jesus fala assim: Pedro, não, Senhor, não deixa de maneira nenhuma. Se o Senhor for morrer, eu morro primeiro, no lugar do Senhor. Jesus disse: Pedro. E sabe por que a gente, às vezes, queridas, a gente leva muita pancada? É porque às vezes a gente pensa que a nossa estabilidade é uma, a gente pensa que a nossa estrutura é uma, e às vezes não é. E aí quando chega a pressão, cadê nós? Cadê nós? A palavra vai dizer que Elias, ele teve fé para matar 450 profetas de Baal. Você sabe por quê, queridos? Que aqui não está lotado, não cabe mais de gente? Eu não trabalho em cima de marketing. Não trabalho. Deus me ensinou a não trabalhar em cima de marketing. Porque se eu falar bem aqui assim, vai ter um propósito de cura aqui, lota. Se eu falar vai ter um propósito de libertação, lota. Se eu falar vai ter um propósito financeiro e começar a profetizar e acontecer as coisas na vida das pessoas, lota. Eu não fui chamada para isso, queridos. Eu fui chamada para estabilizar pessoas na presença de Deus. Eu fui chamada para dar alicerce para as pessoas na presença de Deus. Para cada um Deus escolhe, para cada um Deus chama para uma coisa. Não vou dizer para você que eu não admiro aqueles que são chamados para prosperidade, para cura. Eu tenho um dom de cura. Eu tenho um dom de cura. Meus filhos aqui é testemunha, meu esposo. Nosso médico aqui é Jesus. Dor de cabeça? Vou lá. Se eu vejo que é uma coisa espiritual, eu vou lá e oro. Mas se eu vejo que é uma coisa carnal, tomo um remédio, vai passar. Mas se eu vejo que é uma necessidade espiritual, fé
vida. O Senhor repreendeu febre, infecções, inflamações. Amém? Mas eu não vou pegar o dom que Deus me deu, queridos, para me banalizar ele. Eu não vou pegar o dom que Deus me deu para me fazer vontade de homens carnais que não querem nada com Deus. Deus falou comigo assim, olha, use o seu dom que eu te dei com equilíbrio. Cure as pessoas na alma e cure elas no físico. Porque não adianta, queridos, se eu chegar aqui e uma pessoa tem um tumor, seja curada. O tumor desaparece. Lá na alma da pessoa está doente. Ela continua doente. Ela vai sair curada do tumor daqui e vai continuar doente no mundo. Não adianta. Não adianta. Então, queridos, como eu estava falando do profeta Elias, 450 profetas de Baal, ele teve fé. Fazer um desafio naquele lugar. Quantas vezes eu e você não fomos tão valentes que uma situação a gente falou, vai resolver agora. E resolveu. Quantas vezes a gente não estendeu a mão e viu o poder do céu se manifestar? Mas quando uma coisa é para a glória de Deus, não adianta. Não tem poder, não tem ungido que resolva. Nós temos que aprender isso. Porque quando ele consegue lá fazer o desafio, matar 450, depois basta uma palavra de uma mulher que diz assim, ele matou meus profetas todos no nome daquele Deus dele? Pois diga para ele que amanhã por essa volta com a cabeça dele. O que Elias faz, queridos? Elias vai lá e fala para Jezabel, assim como eu invoquei o Senhor, 450 profetas morreu, você vai morrer também. Assim, é isso que ele faz? Não. O que ele faz? Ele se esconde numa caverna. Ele se esconde, ele fica com medo. Queridos, é luta para Deus tirar esse homem dentro da caverna. Deus envia anjo, Deus envia pão, Deus envia água. E o homem está dentro da caverna. Elias, rola para você ver. Porque às vezes a gente pensa que Deus rouba da nossa cara. Não, Deus nos confronta. Deus chegava na porta da caverna e falava assim, Elias, o que tu fazes aí? Síndrome do pânico, pavor, medo, depressão. Não, Senhor, a mulher quer me matar, o Senhor me deixou sozinho. Não. Saia, Elias, da caverna. Não, Senhor. Saia, Elias. O Senhor me deixou sozinho. Não, Elias. Não te deixei sozinho, não. Para que tu saibas que você não é Deus, eu reservei 8.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eu, Deus, reservei 8.000 pessoas para lutar. Amém, queridos? Por mais que nós estejamos dentro da caverna, por mais que nós estejamos no fundo do poço, por mais que nós estejamos em situações que a gente olha para os 4 cantos do lado e diz, não tem como. Queridos, uma coisa eu aprendi com o Senhor. Quando todos os recursos da terra se falhar, não existir mais, quando todo mundo virar as costas para nós, tem recursos no céu. Tem recursos no céu. E se nós crermos, se nós acreditarmos, os recursos do céu descem para a terra. Amém? Jesus, ele chega, ele começa a abrir a fala toda daquelas pessoas, e ele começa a falar. E ele começa a dizer assim, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, Senhor, eu sei que no último dia vai lá de ressurgir. Eu sei, Senhor. Aí Jesus vai dizer, eu te disse, se veres, verás a glória de Deus.
Jesus não estava falando do último dia, ele estava falando daquele momento. E nós temos que discernir, prestar atenção e saber quando é que Jesus está falando da glória e quando ele está falando da terra. Amém? Quando é que o Senhor está falando do céu e quando é que ele está falando da terra. Tem pessoas, queridos, que ele só fala no céu. Só fala no céu. Tudo dele é o céu, tudo dele é o céu. Não, queridos. Existem momentos que nós temos que trazer o céu para a terra. Venha a nós o teu reino. Existem momentos que nós temos que ir até os céus. Mas existem momentos que nós temos que trazer o céu para a terra. Amém? Tem gente que não, tudo é no céu, tudo é no céu. O céu é o quê, queridos? Nós temos que separar o que é do céu e o que é da terra. Comida, o seu pão de cada dia, você precisa, aqui você precisa no céu. É aqui. Lá no céu você não vai comer. Essa comida da terra? Não. Um casamento, só um casamento. Você precisa de um casamento bom aqui ou no céu? Aqui, queridos. A sua vida financeira, você precisa prosperar, é aqui na terra ou no céu? Porque no céu você não vai precisar dessas coisas. Então, queridos, existem coisas que têm que ser manifestadas na terra. Eu falo uma coisa para Deus, eu digo, Senhor, o homem só vem na terra uma vez. Uma só vez. E o mais que o homem viva, ele viva 100, 107 anos. No máximo aí, né? Glória a Deus, porque tem vivido aí 80, 90, 100 anos. E o Senhor não me deixa, Senhor, passar na terra e viver toda a minha vida na terra sem ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor, na terra, eu estou na terra. Porque quando eu for para o céu, eu vou ver, eu estou com Jesus. Eu vou ver a glória dele lá no céu. E eu falo assim, Senhor, me dê força, me dê estabilidade, porque eu preciso ver a tua glória na terra. Amém? Então Jesus chega e fala assim, vão lá, removam a pedra. E essa pedra, queridos, ela tem muitos fundamentos. Nós falamos aqui quarta-feira passada de que essa pedra, ela, quando se trata do homem, ela representa a incredulidade. Mas quando ela se trata de Deus, de Jesus, ela se trata do ângulo principal, do alicerce. Amém? Da rocha. Só que você tem que entender uma coisa. Pedra é leve, queridos? É leve uma pedra? É igual uma bolinha de papel que você joga de um lado para o outro. Não. Toda pedra tem um peso. E se for rocha, aí é que é pesada mesmo. Então, preste atenção no que eu quero lhe dizer nessa noite, através do Espírito Santo. Onde está a sua pedra? Onde está a minha pedra? Que pedra é? É a sua ou a minha? Porque há dois tipos de pedra. Ou nós podemos estar fundamentados na pedra angular, que é Jesus, na rocha, ou nós podemos estar fundamentados na pedra da nossa própria incredulidade. E a gente precisa ver essas coisas, porque muitas das vezes essas coisas nos atrapalham. Você acha que uma pedra que estava lá na porta do sepulcro, você acha que ela era pequena? Você acha que ela era leve? Não. Ela estava na porta de um sepulcro e automaticamente aquela pedra era pesada e ela era enorme. Mas olha o que Jesus fala. Hoje você vai sair daqui desse culto e você vai procurar ouvir a voz do Senhor, a voz do Pai. Você vai procurar discernir as coisas do Espírito. Jesus disse bem assim, antes dele ressuscitar lá, ele disse bem assim, ó. Vão lá e removam a pedra. Por quê, queridos? Se as pessoas fossem lá e removessem a pedra, automaticamente eles estavam dando sinal de que eles estavam acreditando na ressurreição. Então, se nós cremos na ressurreição, se nós
na cura, nós temos que dar esse sinal a Deus. Removendo de nós, muitas das vezes, a pedra que está tornando um empecilho de nós vermos a glória de Deus. Queridos, a palavra de Deus é tão forte. É tão forte. Você acha que o Senhor está ministrando toda a palavra que foi ministrada aqui, do início até agora? Se você for pegar todas as palavras que foram ministradas aqui, todas batem. Todas vão bater no mesmo espírito. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Por que ele não queria ir? Porque ele não acreditava na recuperação daquele povo. Ele não